Boa tarde. Então vamos fechando os nossos olhos, serenando a nossa mente, enviando os nossos pensamentos a Deus, ao nosso mestre maior, nosso guia, nosso amigo, e que possamos pedir ao nosso amigo de todos os momentos que abençoe os nossos corações, que sintamos a sua paz a nos envolver e a criar a ambiência necessária aqui para todos nós. Que possamos recolher desde o mais alto as inspirações e que saiamos mais conscientes do nosso compromisso com o bem, com o amor e com a paz. E que assim seja. E assim será. Então, boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs. Estou muito feliz por estar aqui hoje nessa tarde de sábado. E é com muita alegria que nos reunimos nessa tarde para refletir, para que possamos aprender um pouquinho mais, mas acima de tudo possamos avaliar as nossas ações, da nossa caminhada aqui nesse momento que chamamos de vida. E o nosso tema é sobre a criação, o título A Criação. E que vamos tentar explorar com a beleza e com a sabedoria que esse assunto nos traz e que permeiam o universo à luz da doutrina espírita. E quando eu estava pensando sobre como trazer o assunto, comecei as minhas reflexões e que pensei que quando falamos em criação, devemos sempre lembrar que ela é um ato de amor do nosso Criador, Deus, o maior, e que em sua infinita bondade ele deu origem a tudo que existe, ao que vemos, ao que não vemos, ao que temos um pouquinho de conhecimento. E o evento de criação, ele não é um ato isolado. Ele envolve um processo contínuo de várias situações, onde cada ser, onde cada elemento desempenha um papel fundamental para que o todo esteja em harmonia. E na obra de Allan Kardec, especialmente no livro do Espírito, que eu trouxe a base, encontramos a afirmação que Deus é a causa primária de todas as coisas. Provavelmente nós já ouvimos esta frase, que Deus é a causa primária de todas as coisas. Isso nos leva a entender que tudo que existe, que tudo que foi criado, desde as estrelas do céu, desde o que tem no infinito, até o pequeno grãozinho de areia que podemos encontrar num local, principalmente na praia, é parte de um plano divino. Cada criatura, cada ser, cada elemento da natureza onde encontramos é um ato de amor. É uma expressão de amor e da inteligência de Deus, da forma que tudo ele criou. E a criação, ela não é estática, ela não é única, ela não é parada, e ela vive em constante transformação, em constante movimento. E a doutrina espírita nos ensina a todos nós que em processo de aprendizado e de evolução,
a lei do progresso é uma das leis universais que rege a nossa existência. Cada um de nós, como espíritos imortais que somos, está em uma jornada. Estamos na nossa jornada de crescimento, aprendendo com a experiência que a vida nos proporciona. Ou seja, o que estamos aprendendo com a nossa própria vida? E a evolução, ela não se limita apenas no processo material ou talvez no nosso crescimento material, mas abrange também o desenvolvimento moral e espiritual de cada um de nós. Cada desafio que enfrentamos, que encontramos, é uma oportunidade de crescimento. Assim, a criação ela se torna um grande laboratório, onde podemos aprender e aprimorar cada aprendizado. E aí devemos nos perguntar o que estamos fazendo com os nossos desafios. Temos aprendido com eles ou eles acabam se repetindo na nossa vida porque às vezes não tiramos o aprendizado necessário? A lei do progresso, na visão espírita, é um dos princípios fundamentais que regem a evolução do nosso espírito. Todos os seres que estão em constante desenvolvimento, buscando aprimorar-se moral e intelectualmente ao longo de suas existências. Essa lei, ela reflete a ideia de que a vida é um processo contínuo de aprendizado e crescimento, onde cada experiência, seja ela positiva ou negativa, ela contribui para a evolução do espírito. E o progresso, ele não é apenas individual, ele também é coletivo. Ou seja, ele não é apenas meu, ele é da minha família, ele é da minha comunidade, ele é das pessoas do meu trabalho, ele é do meu país, é do todo. A humanidade como um todo está a caminho da evolução, onde as sociedades e as culturas se transformam e se aprimoram ao longo do tempo. Essa transformação ela é impulsionada pela busca do conhecimento, pela prática do bem, pela promoção da justiça e da solidariedade. Ou seja, o quanto praticamos o bem, o quanto somos solidários e o quanto procuramos se desenvolver como indivíduo e como coletivo também. Além disso, a lei do progresso, ela também está intimamente ligada à reencarnação, que é esse nosso vir e vir várias vezes, pois cada vida nova que o nosso espírito tem, ele tem a oportunidade de corrigir os erros do passado, aprender novas lições, avançar na nossa jornada. E aí, o que a gente deve evoluir neste momento? Será que é um vício? Será que é um gênio talvez? Sou uma pessoa que sinto muita raiva, tenho que ser mais bondosa? Sou uma pessoa preguiçosa, será que eu tenho que ser mais trabalhadora? Sou uma pessoa muito egoísta, será que eu tenho que ser mais solidário? Nós normalmente, se pensarmos um pouco, sabemos várias coisas que temos que aprender e melhorar. E aí, o progresso é inevitável e que todos os espíritos em algum momento alcançarão um estado de compreensão maior do amor. Enquanto a gente não alcança, a gente vem, a gente evolui, às vezes a gente evolui um pouquinho, às vezes a gente evolui mais, né, do que os outros. E em resumo,
A lei do progresso, na visão espírita, ela é um convite para reflexão do nosso papel perante a nossa evolução coletiva, incentivando-se sempre a buscar o nosso melhor, aprender com as experiências e contribuir para um mundo mais justo e harmonioso. E nós não temos que contribuir ou sair muito longe. A gente começa progredindo nos pequenos passos, né? Demonstrando amor ali com as pessoas ao nosso redor, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos. Vivemos de maneira harmoniosa? E para o Espiritismo, a evolução e o progresso não significam necessariamente a mesma coisa. Ou seja, a evolução ela não é tão simplista assim. Ela não se limita, como eu já comentei antes, nos aspectos materiais, mas envolve muitos aspectos em um quadro de imensa complexidade. Para a doutrina, a evolução é pluralista, pois é considerada um processo aberto, com infinitas trajetórias possíveis. E assim é a trajetória da nossa vida. Nós temos muitas, diversas, talvez milhares de caminhos a seguir. E a gente só tem que escolher um. Ou a gente só pode escolher um de cada vez, muitas vezes. Não é linear, não é um caminho certo. Mas o caminho quanto o número de consciências que existem no universo. Então, existem vários caminhos no universo. A evolução não é apenas individual, como eu já comentei, e também ela não é de um grupo de pessoas, sejam eles encarnados ou desencarnados, a qual está ligado. Evoluir implica em mudar a nossa mentalidade, em mudar a minha mente, a massa crítica, e mudar a mentalidade da massa crítica também e até mesmo do grupo social. A evolução não se acaba, ela nunca se encerra. Não há um fim, não há um lugar a ser alcançado, pré-determinado. Todos nós evoluiremos, né? Aonde todos necessariamente terão que chegar. A evolução não é considerada continuista e até necessitarista, pois o processo não depende de uma força interna independente. Depende principalmente da vontade e ocorre de diferentes intensidades, de diferentes formas, nas dependências do empenho que cada pessoa apresenta no sentido de sua ocorrência. Ou seja, o quanto estamos nos esforçando, o quanto estamos dando tudo de nós para que realmente a nossa mente, o nosso espírito consiga evoluir. O espírito conhece mais, evolui. Quanto mais o espírito aprende, se desenvolve, se solidariza, ele evoluiu mais, na medida em que assume atitudes que lhe propiciam mais experiências, ou na medida em que se utiliza mais intensamente das situações que enfrenta. Por isso que dificilmente a gente consegue evoluir muito se a gente é sozinho, se a gente não vive em família, se a gente não convive com os amigos, se a gente não convive no trabalho, se a gente não convive na comunidade. Eu sou um ser ali sozinho. Muito provavelmente quem busca melhorar nesses diversos âmbitos, ele consegue evoluir um pouquinho mais. Evolução para a doutrina espírita significa modificação de comportamento pelo acúmulo de associação, de aprendizado, de experiências. Na medida que os limites pessoais são ultrapassados, potencialidades são desenvolvidas. Por isso que é muito importante, conforme a gente vai envelhecendo, a gente diga, olha, eu com 20, com 30, com 40, com 50, com 80 ou com 100, aprendi muito no decorrer da vida, porque vida é aprendizado.
e principalmente com as pessoas com as quais a gente convive. Evolução, ela deve e é um objetivo de vida. Significa ampliar a consciência, principalmente de nós mesmos, da consciência da sua ligação com todos os seres, da consciência do papel, da função a qual desempenhamos e da consciência do significado de Deus. E se pararmos para pensar, o que Deus espera de nós? Já se fizeram essa pergunta? Às vezes a gente só fala o que espera dos outros, né? Eu espero de você isso, aquilo, mas o que Deus espera de nós? O Criador, ele espera que sejamos agentes da mudança, agentes do bem, e principalmente através da paz, do amor e da fé. E foi por isso que eu falei ali na nossa prece inicial. Mas mais além disso também do perdão, da verdade, da esperança, da alegria. O quanto é importante vivermos de uma maneira alegre, de uma maneira feliz, que devemos lançar por onde passamos. Já conhecem uma pessoa que aonde ela passa, assim, que vocês conheceram, que vocês disseram, pô, mas que pessoa bacana, que pessoa legal, que pessoa cheia de alegria, cheia de luz, cheia de vida. Instrumentos de divindade na compreensão e no consolo da caridade em favor daqueles que partilham conosco a sua experiência terrena, a sua vida, o seu cuidado. E que vivamos sempre de uma maneira mais consciente, percebendo que os espíritos imortais que somos em processo de evolução, sentindo e vivenciando e aprendendo cada momento. É fundamental que os ensinamentos da doutrina dos espíritos possam penetrar na nossa alma, para quando chegar o momento da nossa viagem de retorno ao nosso verdadeiro lar espiritual, de onde viemos, possamos vivenciar essa passagem de maneira harmoniosa, sem nos perturbar tanto com as turbulências, irmos de uma maneira mais tranquila, sem ter que sofrer pela consciência atormentada dos nossos maus atos, das consequências das nossas más atitudes, principalmente atormentados pelo remorso das coisas que vivemos, que fizemos muitas vezes, equívocos que cometemos, e sobretudo sem necessitar dos estágios purificadores nas regiões de sofrimento. Então é importante que possamos pensar na criação em formas de evolução, para que possamos partir de uma maneira com mais paz. Outro aspecto importante da criação que eu trouxe aqui é essa interligação, interconexão com todas as coisas. Tudo no universo ele está interligado. As leis naturais, as relações entre os seres vivos e a própria energia que permeia entre nós e que permeia no cosmos nos mostram que somos parte de um todo de amor, de um todo maior. Essa interconexão nos convida a refletir sobre nossas ações e as nossas consequências. O que geram de consequências nossas ações? Quando agimos com amor, compaixão, contribuímos para a harmonia do universo. Não é só o nosso lar, ao nosso redor que fica em harmonia. O universo também recebe este amor. Por outro lado, quando nos deixamos levar pelo egoísmo, pela indiferença e pelo ódio, pela falta de amor, perturbamos esta harmonia. É fundamental que cultivemos a consciência
de que somos criadores da nossa realidade. Ou seja, o que estamos cocriando? A paz ou a guerra? O amor ou o desamor? O ser humano ele tem um papel especial na criação. Somos co-criadores, sim, somos responsáveis de cuidar e preservar o que nos foi dado. E é lógico que eu não posso deixar de falar sobre a nossa responsabilidade ambiental e social, né? O quanto somos responsáveis por isso. E como nossas escolhas podem contribuir para um mundo melhor. Ou não. Então, olha o tamanho das nossas responsabilidades. Trouxe aqui uma frase de Leonardo da Vinci, que ele coloca o seguinte... Ele viveu ali entre 1450 e 1500, né? A genialidade do homem faz várias invenções, abrangendo com vários instrumentos o único e mesmo fim. Nunca descobrirá uma invenção mais bela, mais econômica ou mais direta que a natureza, pois nela nada falta e nada é supérfluo. O quanto é importante respeitarmos a natureza. Por fim, não podemos esquecer que a criação também abrange o mundo espiritual. A vida não se limita somente no material. Somos seres espirituais nessa jornada terrestre, que transcende a nossa vida física. E a doutrina nos ensina que a morte é apenas uma passagem, é um rito de transformação. O que fazemos aqui tem consequência ao nosso mundo espiritual. E a criação, então, ela é um convite de reflexão da nossa verdadeira essência. Somos espíritos imortais. E jamais esqueçamos disso. E a vida na Terra é uma oportunidade de aprendizado para seguirmos em frente. Ao compreendermos isso, podemos viver mais próximo. Quanto mais a gente entende o sentido da vida, mais gratos somos. Mais amor temos, mais paz sentimos. E queridos amigos, ao trazer essa reflexão sobre a criação, somos chamados. Então hoje, quando a gente fala de criação, na verdade é um chamado que todos nós temos, da grandeza do Criador, da grandeza que é a nossa vida, e que possamos treinar o nosso olhar, e que possamos treinar as nossas ações para perceber o quanto há providência no que está mais próximo, o como Deus é amoroso e bom. Sobretudo nos momentos de dificuldades, Deus sempre está próximo a nós. O caos nada mais é do que a limitação da nossa visão, o quanto estamos deixando de ver o bem, de quanto estamos deixando de ver o mundo de uma maneira mais amorosa. Porque na visão da compreensão divina, tudo se conjuga perfeitamente, tudo está acoplado, tudo está unificado, regido pela lei e também pela justiça divina, mas também pela misericórdia. Deus é misericordioso e bom. Não estamos abandonados à revelia, nem a terra está abandonada. Existem muitas pessoas e espíritos de luz trabalhando para o bem. E Deus, ele sempre age em silêncio. Já aconteceu de vocês estarem chorando no momento de dificuldade e depois vocês perceberem que Deus mesmo naquele momento estava lá? Às vezes até enxugando as nossas lágrimas. E não concorda com as vaidades das criaturas.
Deus, ele não quer os louros do que é bom. Ele até deixa a gente pensar que foi a gente que fez sozinho. Às vezes a gente até acha, nossa, olha como eu consegui, né? Na verdade era Deus, eu consegui porque Deus estava ali, atuando e nos ajudando. E olha bem para a sua vida e veja, pense em num momento difícil que vocês tiveram, se Deus não estava ali ajudando, que depois, talvez hoje, olhando para um tempo atrás, parece até que não foi tão difícil, tão doloroso, porque nós passamos. A atuação de Deus, ela é perene, ela é permanente, e a natureza é o melhor lugar onde a gente percebe isso. O quanto é bom a gente olhar pela janela todos os dias e ver a natureza agindo. Que divino, né? Que coisa boa. Então ela age com sabedoria. E os seres da natureza, o que dirão? Se Deus age com sabedoria com os seres da natureza, imagine com nós, que somos a sua imagem e semelhança, herdeiros da sua própria essência. O quanto ele nos ajuda, o quanto ele é bondoso. E meditemos sempre que nessa grandeza deste amor, dessa luz divina, que nos envolve, que a gente encontre a cada dia, a cada momento, uma fonte de esperança em nossos corações, que possamos nunca perder a nossa esperança no que é bom, no que é do bem. Todas as dificuldades haverão de ser superadas, e a gente sempre tem muitas no decorrer da vida. Todas elas, sempre a gente vai conseguir um novo momento, a gente vai superar. E quanto mais integrada, mais humanizada, mais harmonizada dessas leis, menos sofrimento a gente vai ter. E mais fácil a gente vai passar. Por isso que quanto mais a gente desconhece, mais a gente sofre. Quanto mais a gente conhece as leis de Deus, mais fácil será a nossa caminhada. Ou seja, caminhar exige sabedoria, exige viver em Deus, viver com Deus. E entendendo toda essa nossa busca, toda essa nossa força, encontraremos naturalmente, e tudo ocorre de maneira natural no nosso mundo interior, e que possamos sentir gratidão sempre, compreensão a esse sentimento de amor e esperança. E que possamos nos inspirar com sabedoria divina e nos esforçar um pouquinho mais, cada vez mais. Eu sempre digo assim, só por hoje, que eu seja um pouquinho mais bondosa, que eu seja um pouquinho mais caridosa, que eu consiga aprender um pouquinho mais sobre Deus. E muito obrigado, então, pela atenção de todos e que possamos seguir juntos nessa caminhada de amor, de evolução e de aprendizado. Peço para que os nossos colegas médiums se posicionem e que possamos fechar os nossos olhos, mais uma vez relaxando o nosso corpo, elevando o nosso pensamento a Ele, o nosso Deus maior, a nossa providência divina. Senhor, Deus, ensina-me a ser obediente, a confiar completamente no Senhor, a entregar toda a minha ansiedade a Ti. Ensina-me a entender que o Senhor quer agir na minha vida, nos meus problemas, que o Senhor é meu socorro, meu bem presente, e que o Senhor tem sempre a resposta para as nossas orações. Perdoa, Senhor, a minha falta de fé, pelas vezes que eu duvidei que o Senhor fosse capaz de fazer um milagre em minha vida. Age, Senhor, em minha vida, faça um milagre nela. O milagre do amor, da harmonia e da paz,
Dai-me serenidade, Senhor, nos meus atos. Que sua energia, Senhor, cubra o nosso planeta com luz, amor e paz. E que assim seja. Irmãos, vão em paz e que Deus os acompanhe.